Mas antes de tudo, queria realmente agradecer o convite, nomeadamente ao Dr. Florentino Cardoso, pela sua amabilidade, e que realmente também queria dar os meus parabéns ao Sr. Dr. Juiz Narciso Miranda, pela sua obra em relação realmente aqui a Guimarães. Eu venho aqui, especialmente aqui a Guimarães, falar do setor imobiliário em concreto e mais acerca de algumas soluções que poderão ser implementadas através do setor imobiliário em questão. Estou aqui em nome da National Associations of Realtors, é a maior associação comercial à escala global do planeta, tem 1.500.000 associados, já estamos em Portugal e eu tenho realmente a honra de ser o diretor da União Europeia e realmente tive este convite e tenho uma ligação muito especial com Guimarães, porque sou muito patriota. Esta associação apela que eu seja patriota e quando falaram que vínhamos comemorar de alguma forma o aniversário do falecimento de Dom Afonso Henriques, era óbvio que eu tinha que realmente marcar presença. Antes de tudo, eu queria só dar aqui uma nota que vou falar um bocadinho de uma perspectiva americana. Muito daquilo que eu vou falar provavelmente já veem na televisão de alguns canais que muito se fala da mediação imobiliária norte-americana, hoje na Europa e em Portugal. Há algumas nuances que, obviamente, são diferentes a nível de mentalidade que nós temos em Portugal e na Europa em relação aos Estados Unidos. Todos sabemos que os Estados Unidos é um país que foi conquistado à natureza. Nós somos um país que conquistamos os muçulmanos, se passa aqui a expressão. Mas, de qualquer forma, há aqui algumas nuances que realmente gostava de dizer. A primeira, uma palavra especial realmente ao fundador da nossa pátria, que é o nosso primeiro rei português, Dom Afonso Henriques, como o primeiro empreendedor nacional e o primeiro português da história. O primeiro português porque foi ele realmente o pai da nação. O segundo porque foi realmente o primeiro empreendedor português. Está aqui o empreendimento dele à vista. Foi um homem que acreditou de tal forma, se o empreendimento dele corresse mal, provavelmente aquilo tinha corrido mal para ele também, não é? Porque na altura, uma opinião adversa e realmente ir contra um rei, e estarmos inseridos dentro de um reino como na altura Portugal tinha, as coisas realmente podiam ter tomado outras proporções. E realmente mostra-se aqui a coragem e a vontade de batalhar por uma liberdade, por acreditar e querer ganhar a liberdade e por acreditar que há mais do que aquilo que nós realmente todos os dias vemos. Este conceito americano de olhar para o mundo e não aceitarmos só aquilo que vemos, não termos um espírito derrotista e não nos resignarmos àquilo que sistematicamente acontece, é uma mentalidade que em Portugal faz falta. A National Association of Realtors, fundamentalmente, é um grupo de mediadores imobiliários. Eu queria falar um bocado neste tema, para a população em geral, porque normalmente olhamos para este setor como um setor pobre a nível da área comercial, como um setor pobre a nível da área do imobiliário. Eu tenho que dizer sinceramente que grande parte da economia global passa pelas mãos do que é ser mediador imobiliário. Estão ali 4 logótipos. Aquele azul, aquele R azul, é um logótipo parecido com o meu, que é um realtor, que se rege por um código ético forte e quem não o cumpre realmente é expulso, de uma forma muito rápida. E aquele encarnado é um realtor da área comercial, da área industrial, de gente que traz e mexe economia todos os dias. E são coisas que nem sempre estão perceptíveis para pessoas que não estão dentro do mundo dos negócios e que um realtor ou mediador imobiliário internacional que tenha em carteira clientes que queiram montar fábricas, que queiram comprar terrenos industriais, que queiram comprar centros comerciais, mais do que o património imobiliário e uma riqueza grande que trazem já para uma região, traz a economia. Traz a economia. Mas a verdade é exatamente esta. Há aqui esta força de poder-se hoje capitalizar cidades com um golden visa que está a começar a ficar alienado das zonas que sempre foram um alvo ao longo destes últimos anos, como era Lisboa e por aí fora. Mas há aqui economia, há aqui uma classe média com mais poder económico, há aqui mais progresso, há aqui uma visão de futuro
para os vossos filhos, para a vossa juventude e para os vossos netos, do qual acredito que todos nós somos responsáveis. Muito bem. Depois temos aqui outro conceito, que é o Equal House Opportunity, que é um conceito que existe na América. Os Estados Unidos, como vocês sabem, não é um modelo perfeito de sociedade. Basta olhar para as armas, basta olhar para o sistema de saúde, as coisas são... Basta olhar para o número de sem-abrigos que há, por exemplo, na Califórnia. Na Califórnia é qualquer coisa de chocante. Uma série de problemas, não estou a dizer o contrário. Mas tem que fazer de uma forma muito sentida. No setor imobiliário, são a referência número 1 no mundo. Não há nada igual. Não há nada igual. E, portanto, eu não tenho nenhuma concepção pró, nem a favor, nem contra os Estados Unidos. Eu acho que nós devemos tirar o melhor de cada sítio, de cada pessoa e de cada cultura. E, portanto, há aqui coisas boas que podem ser tiradas. E uma das coisas que eu realmente vinha aqui como mensagem, infelizmente enganei-me aqui nos slides, mas não há problema, era exatamente isto. É importante que hoje em dia, o mundo está a mudar de paradigma, que haja uma envolvência da cidade com a mediação imobiliária. É importante que as cidades hoje exijam mais da mediação imobiliária. Só aquilo que veem não chega. Mas agora a questão é exatamente esta. A povoação, as pessoas, as empresas, devem exigir mais da mediação imobiliária. Porque eles são capazes de fazer mais. E vão mais longe. E vão à Espanha. E mais. Nos últimos tempos, quero-vos aqui dizer, o Covid, a nível de tecnologia, conseguiu criar plataformas de comunicação dentro do mundo dos negócios instantâneas. Eu tenho reuniões sistemáticas com 30, 40 realtors internacionais, desde a Ucrânia à China, ao Japão, à Austrália, instantâneas. E isto são ferramentas brutais que devem estar ao serviço da população. Um dos apelos que eu tenho estado a fazer para as várias autarquias em Portugal é que criem um conceito de receber, de comunicar, de ouvir, de dialogar com a mediação imobiliária. Mas quis realmente vir aqui, porque há aqui uma pessoa que realmente ganhei uma admiração muito forte, foi realmente o Sr. Florentino. O empenho, a vontade, o querer, o amor à sua cidade. Há coisas que inspiram. Era complicado dizer que não. E depois, estive aqui há cerca de uns meses atrás, senti que há muita vontade aqui em Guimarães. Há amor às coisas. Falta realmente ao clique. Nós às vezes falamos que não temos líderes. Não são bons os líderes. Têm que aparecer. Têm que aparecer. O voluntarismo, o patriotismo que se sente aqui nesta sala, tem que fazer qualquer coisa florida. De que serve uma flor num vaso se não for regada? O destino está certo. E, portanto, fundamentalmente, qualquer coisa de pátria, de fundação, de Guimarães, esta cidade pode ser uma aspiração a mais. Há aqui uma ligação a muita coisa. A Galícia, como há bocado estamos aqui a falar de uma ligação forte da Portugalícia, nós somos portugueses, mas há aqui uma ligação muito forte. Há aqui o Minho tem muita força. E mais, há uma ligação fácil com outros países do mundo inteiro, nomeadamente com o Brasil. Muito importante, eu tinha que dizer isto. Depois, o que é que eu vos quero aqui dizer? Em relação a mais danar. Temos aqui, como estávamos aqui a dizer, uma série de certificações internacionais, desde industriais, desde agricultura, desde económicas, desde internacionais, uma série de certificações. Até na base, por exemplo, eu posso aqui falar da minha vida pessoal, que eu também sou gerente imobiliário. Eu tenho tido contactos para herdades, nomeadamente na zona abaixo de Lisboa, de chineses, de espanhóis, por causa do sobre. Como vocês sabem, a cultura do sobre, dos montados de cortiça, há lá bastante interesse. Aqui, obviamente, no Minho, haverá outro tipo de interesse no tipo de propriedades. Mas é que as coisas funcionam. Esta capacidade de comunicar a nível internacional funcionam. E eu até vou-vos aqui outra coisa que estava nos slides que eu queria-vos aqui apresentar. Estamos a ver um paradigma na sociedade hoje muito complexo. Ponto número 1, não há mão de obra qualificada para trabalhar. Como vocês sabem. Portanto, cidades
que consigam captar mão de obra vão vencer. Ponto número 2, os imóveis estão com valores completamente surreais. E porquê? Porque não está a construir e à procura. Sociedades ou cidades que apresentem mais volumetria e consigam baixar o valor dos imóveis, captam mais pessoas, provavelmente conseguem ter mais mão de obra para oferecer. Ponto número 3, e isto é importante nós olharmos de uma forma muito assertiva para o mundo e para as nossas cidades. O PRR, ou a bazuca, já se fala que poderá ter muitas dificuldades de ser implementada, porque não há nem recursos humanos, como conseguem imaginar, e os preços da matéria-prima estão como estão. E, portanto, há aqui uma concepção de se pensar em estratégias, de se pensar em estruturas, de se pensar em soluções para a cidade. Voltando aqui atrás, olhando para o Afonso Henriques. O Afonso Henriques, acredito piamente, quando tomou a decisão de lançar-se em criar um país novo. Acredito que deve ter rodeado de várias pessoas. São decisões complexas. Acredito que devem ter feito um plano. Como é que iriam recrutar pessoas? Como é que seriam as linhas de abastecimento? Acredito que se sentaram. Como é que seria a organização política? Como é que seria uma ligação diplomática? Há bocado o seu padre falou e falou muito bem. O Vaticano teria como lugar o rei para ser realmente rei, porque senão não seria rei. E, portanto, há aqui uma série de fatores fundamentais hoje para se olhar para uma cidade. Fala-se até em cidades inteligentes. A ecologia, ou um reforço de construção novo, um novo paradigma também, para as intempéries que poderão acontecer no futuro a nível ambiental. Não se fala só em ecologia hoje no mundo. Depois, também é parte dos preços. Agora, esta questão de parar e pensar as coisas. E mais, uma coisa que se fala muito na América, tem que dizer isto, é mais forte do que eu. Nós, às vezes, somos empurrados para pensar que o mundo é demasiadamente complexo e tem que haver alguém iluminado que pense por nós. Mas isto está muito longe de ser a verdade. O mundo é exatamente aquilo que nós vemos. E a nossa inteligência, a nossa análise tem que ser colocada em cima da mesa. E tem que ser com factos. E hoje em dia, já se fala até no polígrafo, andamos a ser muitas vezes rodeados com coisas que não são bem factuais. As fontes da informação são coisas realmente importantes. E temos de ter esta noção hoje de ver apurar factos. Eu não falo de verdade nem de mentira, falo de factos. Analisarmos coisas concretas. Porque uma coisa que vem da América, também tem que dizer, não há hipótese nenhuma, até por uma questão de missão, tem que dizer estas coisas. Há um conceito muito terno entre a liberdade e o Estado. Quanto mais Estado, menos liberdade. Quanto mais liberdade, menos Estado. E, portanto, o Estado está ao nosso serviço. Uma economia portuguesa nunca poderá ser competitiva. Uma economia portuguesa nunca poderá dar um salto para a frente enquanto toda a função privada, que é quem sustenta o país e paga os impostos, andar com uma função pública enorme, que não produz e que desbasta a economia do país. As coisas têm que ser eficientes. Podemos pagar, podemos ter função pública que faz falta. O país não funciona sem função pública. Mas temos de ser exigentes para exigir competência. Mas nós não podemos ser tratados como somos. Quando vamos a uma partição de finanças, nós que pagamos impostos temos de ser respeitados. Da mesma forma como nós respeitamos os clientes quando entram na nossa empresa adentro. Também temos lá o livro de reclamações. Uma das coisas que acontece na América, tudo tem um seguro. Tudo tem um seguro. Porque se não tem um seguro, a gente já sabe que acaba em tribunal. Até um tipo escorregar aqui no chão, sabe o que eu estou a falar, não sabe? É $1 milhão, $2 milhões de dólares para aí fora. Qual é que é a diferença da lei anglo-saxónica para a nossa lei? É que isto não existe. E, portanto, como isto não existe, nós não temos a pressão do atendimento perante o cliente, como acontece na América. Nós, em Portugal, temos isto. Se o tipo escorregar, escorregou. Se espera, esperou. E isto não pode ser. Nós temos de ser exigentes connosco próprios, mas com os outros também. O nosso país precisa de competência. O nosso país precisa de gente que queira mais. O nosso país precisa de muito mais gente, como o nosso primeiro extraordinário rei, que foi Dom Afonso Henriques,
foi o primeiro português e foi o primeiro empreendedor. Muito obrigado.